Boa tarde, gente, paz do Senhor. Eu vim contar uma experiência para vocês de algo que eu passei há poucos dias, precisamente um mês hoje. Eu tive uma gravidez ectópica, algo que não é muito falado, né? Eu também nunca tinha ouvido falar disso, mas eu passei. E eu senti fortes dores, estava no trabalho. Senti muitas dores na região da barriga e logo fui levada de ambulância para emergência. Aí começaram a fazer vários exames em mim e fizeram um exame de sangue, o beta. E nesse beta constatou que eu estava grávida. Só que eu usava o DIU. E eu jamais pensei que eu estava grávida, assim, não estava me programando também. E eu estava com a minha mãe no consultório com a médica e me assustei, meu Deus, grávida, mas eu tô com DIU. Aí ela foi junto à médica, pediu para eu e minha mãe aguardar um pouco ali naquela sala. E a gente ficou pensando, né, meu Deus, como é que eu engravidei com DIU? Mas a gente ficou aguardando. Aí logo depois ela voltou e disse que realmente era um caso raro que acontecia. Ela disse uma porcentagem de pessoas, mas eu não me lembro agora. E eu tinha que ser transferida para um hospital maternidade. E fui transferida para um hospital maternidade, onde fiz outros exames, tudinho. E ali com a minha mãe sempre orando para que Deus ele tomasse a frente de tudo. E com algumas horas depois, o médico cirurgião chegou lá na sala que eu estava e disse que eu precisaria fazer a cirurgia, porque uma gravidez ectópica, ela não evolui, ela não dá continuidade, porque é nas trompas. Então, eu tive que fazer uma cirurgia que se chama laropamina, que é aquela cirurgia que é no abdômen, que tem que abrir. Só que como eu já tinha uma cesariana, aí eles já fizeram pela cesariana que eu já tinha. Então, eles abriram ali. Antes de eu ir para aquela sala, eu orei com a minha mãe, né, e pedi para que Deus ele tomasse a frente de tudo, né? E assim ele fez. Ele tomou a frente de tudo, ele chegou primeiro do que aqueles médicos, né, na sala. E ele estendeu as mãos sobre mim. Quando terminou a cirurgia, fui pro quarto. Ainda recebi uma bolsa de sangue. Mas eu agradeço a Deus, porque em tudo que aconteceu comigo eu vi a mão do Senhor estendida sobre a minha vida. Porque essa gravidez ectópica, ela é pouco falada. Eu nunca tinha ouvido falar. E assim, muitas mulheres muitas precisaram tomar muito mais sangue. Eu já vi relatos de mulheres que precisou tomar 6 até 9 bolsas de sangue. E assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu só precisei tomar uma e ainda tomo uma medicação para o sangue. Aí vou ter que tomar essa medicação por 3 meses. Mas eu só tenho a agradecer a meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Porque se não fosse a mão dele, eu não estaria nem aqui contando isso para vocês, fortalecendo as vossas vidas. É um processo bem delicado, assim, a gente sente muitas dores. Eu, assim, particularmente sentia muitas dores na região da barriga, né? Na cirurgia eu senti nos primeiros dias, que eles dizem que é normal, né? Aí, quando foi certo, assim, quando deu mais ou menos uns 10 dias, eu ainda continuava sentindo algumas dores fortes. E eu voltei para o hospital novamente, junto com meu esposo. Dali, o médico fez a ultrassom, e na ultrassom eles viram que tinha um líquido ainda dentro de mim. E a gente olhava para o rosto, né, do médico, eu, meu esposo, e a gente ficava preocupado, porque ele não fazia uma cara agradável, né? Quando eu terminei aquele exame, aí a gente perguntou a ele o que foi que tinha acontecido. Aí ele disse, não, volte para a médica. Aí a gente voltou pro consultório da médica.
Aí a médica falou, olha, você ainda está com um pouco de líquido dentro de você, mas isso é normal, porque esse procedimento a gente abre a barriga e assim, sempre esse líquido é um sangue, que o sangue se espalha dentro da barriga. Mas vai ficar tudo bem. Quando for com 8 dias você volta para mim e a gente vai fazer novos exames novamente. Ela me passou uma medicação para dor e eu voltei para casa com meu esposo, mas sempre orando e confiando em Deus. Com 8 dias a gente voltou para a médica novamente e ainda tinha um resíduo desse líquido. Eu fiz novamente o procedimento, mas eu estava confiando no Senhor e crendo que Deus ele ia fazer um milagre. Então, ela me pediu para voltar com 8 dias novamente. Quando eu voltei com 8 dias novamente, aquela médica ela não estava mais. Ela tinha faltado nesse dia. Então, eu fiz os novos exames com outros médicos, com outra equipe. E para a honra e glória de Jesus, esse líquido ele tinha diminuído bem mesmo. E a médica que me atendeu, ela disse que eu podia continuar minha vida normalmente e voltar só com 30 dias para a minha ginecologista, para fazer a rotina, né? Mas eu quero aqui agradecer a Deus, porque Ele me livrou, né? Tem muitas pessoas que passam por essa cirurgia e não estão nem aqui. É uma cirurgia muito delicada e Deus ele tem estendido as mãos sobre a minha vida. E eu quero te dizer assim, qual é o teu problema para Deus, né? Qual é o meu problema para Deus? Não é nada. Esses dias eu tenho lido muito sobre a passagem de Paulo, quando ele falava que ele tinha um espinho na carne. E aquele espinho na carne, ele atormentava Paulo. Eu não sei se aquele espinho na carne era uma doença psicológica ou era uma doença física, mas a resposta que Deus deu para Paulo foi que a graça dele bastava. Então, a graça de Deus, ele basta na minha vida e na tua vida. E a gente sabe que não tem problema, que Deus ele não dê solução. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Por eu estar aqui, por eu poder passar um pouco dessa experiência que eu passei, né, para vocês. E espero que também cada um que esteja assistindo esse vídeo, que seja edificado por Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa. Ele é fiel nas nossas vidas. Eu tenho glorificado muito a Deus esses dias, mesmo sentindo alguns desconfortos ainda, mas eu sei que a mão do Mestre, ela tem me alcançado. E ela vai te alcançar também nessa tarde, através desse vídeo. A paz do Senhor a todos e fiquem com Deus.